Então, não adianta construir sinagoga para ninguém participar. É perda de tempo, gente. É porque realmente é difícil. Ou seja, não é questão de consciência. É a natureza do ser humano. O ser humano necessita de algo palpável. Senão ele não consegue servir a Hashem. Você vê que Rambam, ele escreve, Moreh Nevuchim, ele explica o porquê dos sacrifícios, e muita gente interpreta isso de uma forma completamente errada, dizer que Rambam diz que os sacrifícios só existem por causa da idolatria. Não, o sacrifício existe porque a Kadosh Baruch Hu quis sacrifício. O Rambam traz uma opinião dele do que poderia ser. E isso ele deixa claro antes de começar a explicar os mandamentos. Mas quando ele fala do sacrifício, ele diz que o homem necessita de algo. Ele não é suficiente para ele, hein? Porque se ele pudesse entender que servir a Hashem, ele poderia estar aqui sentado, se concentrando nas maravilhas de Hashem, aí está servindo a Hashem. Ele poderia fazer isso. Só que não consegue. É impossível, o homem não aguenta isso. Ele necessita de algo físico, algo material. Necessitamos de algo material que represente o imaterial. Que seja uma réplica do espiritual. Então, por isso que as pessoas necessitam de uma imagem para adorar. Por isso que as pessoas necessitam de um livro aonde se fazer o serviço. Necessita de um prédio, uma construção para isso estar presente. Não? As pessoas necessitam isso. E às vezes isso não é suficiente e necessitam de um guru, né? Necessitam de alguém, porque elas não são autossuficientes no serviço divino. Isso é da natureza humana. Estamos educados a ser assim. É uma cadeia de educação que já vem de muito tempo que nos ensina assim, de forma direta, indireta, subliminar ou explícita, mas é assim que a gente recebe a nossa educação. A gente não é capaz de adorar a Hashem por nós mesmos. Necessitamos de outra coisa. Necessitamos de um objeto. Então, entende-se, né, que as pessoas entrem no afã de ter um lugar para servir a Hashem. Mas em várias oportunidades, né, com gente que me consultava e perguntava sobre isso, eu digo, gente, vocês vão gastar dinheiro alugando no lugar, vocês não têm condições de que seja a cada Shabat na casa de alguém e se reúne aí uma vez no mês, ou seja, dependendo da quantidade de gente, vai ser uma vez a cada 3 meses, né? Todos sabem quanto. Mas se reúne aí todos aí, faz o Shabat aí, faz algo bacana aí, junta o dinheiro do aluguel e compra o terreno e constrói a sinagoga. Né? Mas é difícil, e é difícil. Né? As pessoas necessitam de um lugar, uma necessidade espiritual, de ter um lugar e dizer, pronto, esse é o lugar que a gente serve a Hashem. Né? Agora, ok, então, já que se deve ter um lugar, onde se deve construir esse lugar? No Shulchan Aruch, ele traz que esse lugar deve ser construído onde? Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Ele diz assim, em Bonim Beit Knesset, ela ba'gvha shel ha'ir. Ou seja, não se deve construir a sinagoga, senão no lugar mais alto da cidade, na parte alta da cidade. Ok? O Magbichim oto ad sheihye gavoa mikol batei ha'ir. E o edificam, o elevam para que ele seja o mais alto de todas as casas da cidade. Aí a pessoa pergunta, peraí, mas aí a gente hoje aí tem prédios de 20 andares, como é que a gente vai fazer uma sinagoga que vai ser mais alta que um prédio de 20 andares? Né? Então, essa halakha, ela não é tão aplicada hoje, senão que é mais entendida qual é o sentido dela. Né? O que é que ela quer ensinar para a gente? Qual é a razão
de ter a sinagoga mais alta do que todas as casas, né? Para que ela seja notada, que ela seja o principal. Ela tem que ser o principal, ela tem que ser a coisa que está notada, ela tem que ser o centro da comunidade judaica. Claro que isso aí se refere a um yeshuv judeu, né? A um assentamento judaico. Se a pessoa estava entre os goim, não poderia pegar e fazer a casa dele mais alta que o palácio do rei. Era pedir pena de morte. Né? Então, hoje em dia, né, já não se aplica isso, senão que hoje em dia se abre uma sinagoga em qualquer lugar. Você tem sinagoga no aeroporto, você tem um prédio, né, residencial, e você tem nos primeiros andares aí uma sinagoga. Né? Você tem a sinagoga no quintal da casa, você tem sinagoga na própria casa, você tem... Hoje se faz sinagoga em qualquer lugar. Ok? Agora, deve-se ter o cuidado de que seja um lugar apropriado para uma sinagoga. Não somente pela santidade que ela é e representa, senão para que ela possa atender a sua função. E aí eu trago o exemplo. Né? Às vezes, há situações em que se constrói a sinagoga no principal lugar. É o que aconteceu no Recife, há 100 anos atrás, quando construíram a sinagoga da Boa Vista, né? A Martim Júnior. Antes dela, outras sinagogas houveram aí também no bairro da Boa Vista. Né? Tiveram outras sinagogas aí, outras duas, pelo menos. E elas, com o passar do tempo, a comunidade judaica, a colônia judaica, ela foi migrando, porque o centro foi se tornando, esse bairro da Boa Vista foi se tornando mais comercial que residencial. Né? O ambiente já mudava, né? O público que frequenta o lugar já começa a mudar, porque essas são as problemáticas de uma cidade, né? Da urbanização de uma cidade que muda com o passar do tempo, e a colônia judaica ela foi se afastando. Né? Então ela se dispersou, parte da colônia judaica vai para Boa Viagem, parte da colônia fica na parte que é Rosarinho, a Torre, né? Toda essa parte aí mais centrada, né? E a outra foi a parte nova, que é Boa Viagem. Então, nesses dois pontos, se abrem outras duas sinagogas. O Beit Chabad em Boa Viagem e o Centro Israelita aí na Torre. Né? Torre, Espinheiro, essa zona aí. E o que acontece com a sinagoga anterior? Ela ficou abandonada. Aos poucos foi sendo entrando em desuso. Quem manteve essa sinagoga foi Rabi Vemori Yitzhak Sudri, né? Manteve essa sinagoga aí o quanto ele pôde, né? Até que desabou o teto, né? De tão entregue estava, né? Que desabou o teto em Shabat com a chuva que teve muito pesada aí. A gente chegou lá e estava tudo acabado. Ou seja, começamos a mover aí a mesa, Sidurim e tudo, levar tudo para o apartamento que Isaac tinha aí na Boa Vista. E aí onde se fundou a Beit Shmuel. Mas o lugar, ou seja, você constrói uma sinagoga no lugar que na época era o centro da comunidade, né? O lugar nobre da cidade era Boa Vista, né? Há 100 anos atrás. Mas só que esse lugar vai perdendo a sua nobreza, ele vai diminuindo, né? Até chegar a uma situação que esse lugar já não tem mais ou menos valor econômico. Né? Seria como se tivesse construído a sinagoga aí em Maceió, nesse bairro que está agora condenado, que está comendo o chão está todo comendo e está caindo tudo aí. Né? Só planejou em construir no melhor lugar, mas no final das contas vai se perdendo esse valor. Então a pessoa deve construir num lugar que seja mais apropriado para a sinagoga. Né? Evitar lugares que sejam mais comerciais, com mau cheiro, né? Mau odor.
né, que passe um córrego aí, ou seja, no poço não pode ser. Né? Na feira do passarinho também não pode ser. Né? No trapiche também não pode ser. Tem lugar melhor, um lugar de melhor acesso, um lugar que seja mais próximo a todos. Né? É interessante que as pessoas, quem vive fora da sinagoga, ou melhor, longe da sinagoga, busque uma forma de ir morar próximo. Agora, claro, ninguém vai estar morar próximo da sinagoga que está alugada. Ou seja, eu não vou deixar minha casa própria boa e ir para outra casa. Chego lá, agora a sinagoga vai se mudar para outro bairro porque ele não vai mais poder pagar o aluguel aqui, ou encontrar um aluguel mais barato. Então não pode ser assim, né? Então, quando eu tiver o lugar fixo, pronto, esse é o lugar fixo da sinagoga de Maceió. Agora todo mundo vai fazer seus esforços, né, para viver perto, próximo da sinagoga. Então, por isso que é bom escolher o melhor lugar. Né, para a pessoa ter um lugar aí bacana onde viver e seja próximo da sinagoga. Não, aí tem, por exemplo, diz aqui, que já não se aplica mais hoje, né? Quem constrói sua casa mais alta que a sinagoga deveria. Há quem opine que tem que derrubar, né? Você vê como a sinagoga tem que ser tão importante, tão notória, né? Diz assim: quando constrói a sinagoga, não existe muita regra na construção da sinagoga. A construção da sinagoga é muito simples, certo? A sinagoga pode ser quadrada, redonda, triangular. Agora, segundo a Kabbalah, né, tem que ser quadrada. Porque a Kabbalah tem uma coisa de quadrados e círculos, uma combinação de quadrados e círculos, né, que tem na Kabbalah, e trabalham nessa forma. Mas uma sinagoga, ela é formada de quê? Né? Ela é um vão. Eu estou explicando é como diz o ditado, explicar a missa padre, né? Mas, né? Vamos encarar como é uma halakha. Ela tem que ser um vão onde as pessoas se agreguem, né? Se reúnem. Certo? Nessa reunião, as pessoas, dependendo das tradições, as pessoas vão estar enfileiradas para diante da sinagoga, ou elas vão estar em forma de círculo. Qual é a diferença disso? É uma questão de costume, dada a situação da época e da região. Sinagoga Ashkenazim, toda ela era, né? Hoje isso não se aplica mais, porque hoje não se se constrói tudo do mesmo jeito, mas as sinagogas Ashkenazim, porque na Europa se começou a usar móveis muito antes do que seria o mundo oriental. No mundo oriental, as pessoas sentam no chão, né? Sentam no chão e comem no chão. Até hoje, se você vê os árabes quando vão comer, né, nos trabalhos assim, eles não buscam lugar alto para sentar e comer. Eles sentam no chão e comem no chão, ok? Então, as sinagogas europeias, elas tinham móveis, tinham mesas. E a melhor forma de organizar as mesas é que elas estejam todas alinhadas, porque assim cabe mais gente. Então, por isso que aqui traz a Agra, ele diz que deve se colocar fila e fila de mesas, né? Ele diz assim: "Em potrim petach beit hakneset, ela keneged tzad shemitpalelim bo beota ir." Ou seja, a entrada da sinagoga, ela não deve ser feita em nenhum outro lugar, senão em contra a direção daqueles que rezam. Ou seja, estamos rezando nessa direção, então a porta tem que estar nas nossas costas. Para quê? Mitpalelim lemarav, você vai explicar aqui, se está rezando em direção ao ocidente, itpathu lamizrach, ou seja, a porta vai estar em direção ao oriente, né? Vai estar do lado do oriente. Para quê? כדי שישתחוו מן הפתח נגד הארון, né? Para que as pessoas possam se curvar desde a entrada da porta em direção ao Aron HaKodesh. Isso era um costume que havia, que as pessoas
se curvavam. Hoje também tem esse sinal de respeito. Muita gente, quando entra na sinagoga, assim que entra na sinagoga, que vê um aroma kodesh, inclina-se a cabeça, em sinal de reverência. Escreve aqui, Rabbi Moshe Tselis, Veosim bima baemtza Beit HaKnesset, né? E vai se construir a bima na metade da sinagoga, Sheamon alea akore batorá, veishmu kulam, né? Para quem vai ler a Torá esteja aí nele e que todos escutem, né? E segue. O que שמתפלל, השליח ציבור, פניו כלפי הקודש. E para que quando o Hazan ele vá rezar, ele esteja com a cara frente ao aroma kodesh. Okay? Então, há sinagogas modernas que as pessoas constroem, eu não entendo por que constroem assim, é uma coisa completamente louca. É a sinagoga do hospital, a Daça, onde eu rezo lá, dos meus horários, que são muito cedo, então eu rezo lá. Quando eu chego lá, é o seguinte. Jerusalém está em direção norte. O Arona Kodesh está em direção leste. Não, oeste. Então, reza-se para cá, mas o Arona Kodesh está para lá. Então, o Arona Kodesh, a Heichal, está aqui do lado esquerdo, todo mundo está rezando em frente, a Heichal do lado esquerdo. Aí está a Bima, o lugar de reza do Hazan, também está em direção a Jerusalém. A Bima, onde se vê o Sefer Torah, também em direção a Jerusalém. E todo mundo meio que de lado, assim, de banda para a Heichal, para o Arona Kodesh. É justamente o que Ramá diz aqui que não deve existir. Todo mundo tem que estar de frente ao Arona Kodesh, e o Arona Kodesh direcionado a Jerusalém. A gente tem a nossa mente muito bem focada ao que a gente está fazendo. Né? Veseder a Yeshiva Kahu. Qual é a forma, qual é a ordem de se sentar, segundo o Ramá, segundo a opinião Ashkenazi? As kenim yoshivim pnehem klapei ha'am. Os velhos, os anciãos vão se sentar de cara para o povo, que significa que eles vão estar de costas para o Aroma Kodesh. Mas é de costas, o que significa de costas? Não necessariamente que eles vão sentar em frente ao Aroma Kodesh, vão estar de lado. Né? O Aroma Kodesh aqui e eles daqui de lado. Certo? Veshar Am e o resto do povo, Kulam Yoshvim Shurot, todo mundo vão se sentar, o resto do povo vai se sentar fila em fila. Pnehei Klapei HaKodesh, suas caras direcionadas em direção ao Heichal, ao santuário, ao Kodesh. Upnei Zkenim, e de frente aos Zkenim, aos anciãos. Essa é a opinião de Tur, Baraturim. Né? Os Faradim não tiveram esse costume, porque eles não tinham móveis. Então, a partir do momento que você não tem móveis para mobiliar um lugar, como é que você vai se acomodar? Né? Tem duas formas de se acomodar. Eles se acomodavam em U, né? Uma forma assim, meio círculo, porque assim estavam todos de caras um para os outros. Na hora de rezar, todos se direcionavam em direção a Jerusalém. Ao Kodesh, ao Heichal e a Jerusalém, consequentemente. Né? Quando começam os móveis, a gente vê exemplos em todas as sinagogas hispano-portuguesas que quando se introduziram os móveis ainda nessa configuração. Então, a sinagoga do Açores, a sinagoga de Amsterdã, a sinagoga de Londres, a sinagoga de Nova York, todas elas têm essa mesma configuração. Ainda que com móveis. Certo? Hoje em dia, não tanto.
né? Algumas sinagogas seguem assim, outras não. Né? Onde eu rezo ainda segue assim, a sinagoga marroquina, e segue ainda essa configuração. A gente está disposto em forma de semicírculo. Okay? Ok. Bom, outra coisa, vamos entrar aqui, Kuf Nun Dalet. Não, Kuf Nun Gimel. Existe uma diferença entre o que é Beit Knesset do que é um Beit Midrash. Há uma diferença de santidade aí. Tudo no judaísmo tem uma escala de santidade. Né? Você quando vai colocar, se você acorda de manhã e vai se preparar para rezar, ela aumenta em santidade. Então, ela primeiro se veste a sua roupa, depois coloca a sua kipa, depois coloca o seu talit, depois coloca o seu tefilim. Na hora que tem que desfazer de toda essa indumentária, ele primeiro tira seu tefilim, tira seu talit, retira sua kipa e só então tira sua roupa. Ou seja, ele sobe de Kedushá e diminui de Kedushá. Então, ele tem esse movimento, né, de subida e descida. Né? E a Kedushá, ela sempre é tratada em ordem. Sempre tem uma ordem para a santidade. Então, você tem uma ordem, o que seria um lugar temporário de rezar, o que seria um lugar fixo para rezar. Se esse lugar físico para rezar é uma sinagoga, ou um Beit Midrash, ou uma yeshiva, ou com a yeshiva tem o mesmo din de Beit Midrash, na verdade, ou o Mishkan, né, o Mikdash. Até mesmo dentro do Mikdash ele tinha seus lugares de santidade. Você tinha toda a parte em volta do Mikdash, onde estavam os mercados, né? Aí todo mundo passava para lá e para cá sem nenhum problema. Você tinha o Ezrat Anashim, que é, né, o pátio interno. Né? Depois do pátio interno, você tinha a porta de Nicanor. E depois da porta dos portais de Nicanor, você tinha o pátio interno dos Kohanim. Né? E aí entravam os Kohanim e os Leviim. E você tinha também o santuário em si, né? Dentro do santuário você tinha o Santo dos Santos. Então, você tem uma escala de santidade. No que se refere à sinagoga, em um Beit HaMidrash, quando a pessoa vai construir, né, ou vai santificar um lugar assim, tem que ter muito bem planejado o que é que vai fazer. Porque se a pessoa constrói agora uma sinagoga, ele pode transformar a sinagoga num Beit Midrash. O que é a sinagoga? É o lugar onde a pessoa vai para rezar. O que é um Beit Midrash? É o lugar que a pessoa vai para rezar e também para estudar a Torá. É um lugar de estudo de Torá. Então tem que estar estruturado, tem que ter livros para estudo e tem que manter-se aí um estudo diário de Torá. Se ele não tem um estudo diário de Torá, é meio complicado dizer que isso é um Beit Midrash. Ok? Porque na sinagoga também se estuda. As pessoas sentem e estudam. Mas se você tem um lugar onde as pessoas estão indo frequentemente para estudar e a pessoa e se santifica esse lugar, ou seja, tudo que se santifica por palavras na Torá, no judaísmo. Você chega aí, tem que santificar por palavras e dizer, não, esse aqui está santificado para ser Beit Midrash. Então as pessoas vão todos chegar aí e vão estudar. Todo dia se sentar e estudar. Então aí dá a função de Beit Midrash. Né? Se o lugar é temporário, né? Traz na Halachá o exemplo de que nos dias de jejum, as pessoas não poderiam, todos vão nos dias de jejum, todos iam para a sinagoga. Porque ninguém trabalhava naquela época, no tempo de jejum. Hoje não, hoje em jejum ninguém trabalha. Naquela época não, todo mundo ia para a sinagoga. Aí ia para como é que aí não suportava tanta gente. Então o que é que faziam? Abriam a parte externa,
né? Onde todos iam se reunir ali e ali se rezava. Essa parte externa tem a mesma santidade da sinagoga? Não. Por quê? Porque é um lugar temporário. Todo lugar temporário, ele não tem santidade de sinagoga. Significa que hoje se reza, amanhã se abre aí o boteco e pode tomar sua cerveja. Pode botar o brega aí e dançar. Ok? Mas o lugar fixo, não. A mesma coisa é uma sinagoga alugada. Ela não tem santidade de sinagoga. Então, é alugada, tudo bem. No momento, todo o tempo que está usando para o serviço sinagogal, ela tem que ser preservado o seu caráter santificado para isso. Mas, no momento que se transfere para outro lugar, esse lugar tem o uso para qualquer coisa que queira. Agora, uma sinagoga que se transformou em Beit Midrash, e agora o Beit Midrash está em desuso, né? Então agora vamos transformar de novo uma sinagoga. Não pode. Tem que manter a sua função de Beit Midrash. Porque não pode diminuir de santidade. Ok? Então eu tenho os bancos da sinagoga. A gente vai comprar bancos novos. E o que a gente vai fazer com essa madeira? Não, a gente aproveita essa madeira e vamos construir um abimá. Muito bem, você vai construir abimá. Agora, você tem abimá, mas a gente vai comprar uma bimá nova, vamos fazer uma bimá nova, né? Então, o que a gente vai fazer com ela? Com a velha? Não, vamos aproveitar a madeira, né? Que vai querer jogar a madeira fora. Então, vamos pegar a madeira e vamos construir uns bancos. Não, aí está proibido. Por quê? Porque o Abimá é o ponto central da sinagoga, ela está no meio aí. Ela é o que recebe o Sefer Torah para ser lido. Ela é quem recebe o Razam para que reze. Então, ela não pode ser transformada em algo menor. Tem que ser transformada em algo maior. Você quer aproveitar a madeira da Abimá? Aproveita a madeira da Abimá para construir o Arona Kodesh. Entendeu? Então, tudo cresce em santidade. Mas antes de mirar esse capítulo acá, vamos ver aqui, no Aleph. As santidades. Beit Knesset, o Beit Midrashot, en noagim baem kalut rosh kegon, ou seja, uma sinagoga ou de um Beit Midrash, como eles têm sua santidade, não se pode se acostumar com eles com kalut rosh. O que é kalut rosh? Com coisas banais, né? Com o quê? Shok ve-hitul sicha betelá, com piadas, né? Com conversas vãs, né? Profanas. Enochlim ve-shotim baem, não se pode nem comer, nem beber, nem na sinagoga, nem no Beit Midrash. Né? Um Beit Midrash, ele tem um salvo-conduto aí, tem uma permissão especial, mas a gente vai ver em seguida. Então, emochli veshotim baem, velo mitkashtim baem, ou seja, não vai usar desse lugar para fazer suas próprias festas, coisas particulares, né? E nem para decorá-lo como se fosse sua própria casa. Velo metaelim baem, não se passeia dentro deles, né? ולא נכנסים בהם בהמה מפני החמה, ou seja, desculpa, ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה, não se entra neles por causa do calor do dia, para se proteger do calor do dia, né? ובגשמים מפני הגשם, né? מפני הגשמים, não vai entrar nos dias de chuva para se proteger da chuva, que a função dela não é abrigo. Claro, estamos falando de pikuach nefesh, é outra coisa. Né? Muitas sinagogas funcionam de miklat, né? de lugar de proteção contra bombas. Né?
Vetalmidei Chachamim, Vetalmidehem, e os sábios e seus alunos, Mutarim lechol velishtot bahem. Esses sim podem comer e beber na sinagoga e do Beit Midrash. Quando Midohak. Mas é Midohak, que é uma situação necessária. Por que eles sim e os outros não? Porque eles estão mais tempo dentro da sinagoga do Beit Midrash. Eles estão mais tempo aí estudando. Então, se eles param de estudar para ter que sair e comprar comida e comer fora, eles vão fazer o quê? Bitul Torah. Eles vão anular ou desperdiçar um tempo de estudo da Torá. Então, não se pode. Bitul Torah uma verá grave. Você está estudando Torá, você não pode estar sendo interrompido. Você não pode estar interrompendo seu estudo de Torá. Né? Então, se você está estudando, você tem que manter-se ao máximo nesse estudo. Então, não tem que sair para estar comendo fora, senão aproveita aqui, come aqui, mas segue estudando. Segue falando de Torá no lugar. Né? Não se deve fazer nele contas. Né? O que é isso? Falar de coisas de negócios. Né? Chegar na sinagoga, não, rapaz, porque a gente vai comprar uma casa ali, vamos fazer as coisas, como é que a gente vai fazer? Né? A menos que, aí traz uma permissão, ela em quem Hem Shel Mitzvah. Então, se a gente está tratando de compras, de contas de mitzvah, está permitido. Como o quê? E trazer como exemplo, Kupá Shel Tzedakah, o Pidyon Shvuim. Né? Então, se a pessoa vai tratar das tzedakot, toda sinagoga tem que ter a caixinha da tzedakah. Toda sinagoga. Inclusive as casas também. Você tem que se acostumar de botar de tzedakah. Chega na sinagoga, bota aí suas moedinhas de tzedakah. No fim do mês, do trimestre, do que seja, separa, faz a conta e dá para quem necessite. Okay? Mas é roubar, obrigatório. Né? Nem que seja uma caixa de leite Neston, que é maior. Vai botar a latinha de Quick. Né? Quem lembra que a lata de Quick era a mais pequenininha que tinha, né? Não, é Neston, né? Então bota aí, faz o buraquinho em cima e aí bota suas moedinhas de todo o público da tzedakot. Né? Então as contas da tzedakah se pode e também o pidyon shvuim, mas é pidyon shvuim, o resgate ou a cobrança das promessas, das ofertas. Aquele que comprou uma aliá, né? Aquele que comprou a abertura do Reichal, Agbat, Sefer Torah, né? Então, todas essas compras de serviços da sinagoga, isso pode ser contado aí dentro, né? Porque são de mitzvah. Vem mais pedir baem, ela em quem ia a esped leachar migdolei air, ou seja, não se pode fazer resped, não se pode homenagear um morto aí, né? A menos que ele seja alguém importante da cidade. Então, se é o rabino, se é o prefeito, né? Se é governador, aí se pode fazer o resto. De qualquer um, não. O resto se faz nas suas casas. Por quê? E por que isso? Porque nesse caso todos vão vir para a sinagoga e fazer o resto daí. Né? Vem tsarelei kanes baem letzorcho, kegom likro leadam. Se a pessoa necessita entrar na sinagoga ou no Beit Midrash por necessidades próprias, né? Porque vai necessitar chamar o seu filho, ou falar com seu pai, ou chamar o rabino. Não vai entrar para rezar, não vai entrar para estudar. Né? O que é que diz? Ok, ייכנס, ויקרא מעט אומר דבר משמוע, se a pessoa vai entrar e vai ler alguma coisa pequena, ou vai dizer, recitar alguma coisa de memória, né? ואחר כך יקראנו, e depois vai chamar a pessoa que você queria chamar. Ok? כדי שלא יהיה נראה כאילו נכנס לצורכו. Que não se veja como que a pessoa entrou para a sua necessidade própria.
né? Que ela entre, mas entre para atender a necessidade do lugar, para estudar, para rezar. Então, a pessoa entra, lê algum passuco da Torá, basta um passuco da Torá que leia, tá bem. E se a pessoa não sabe nada de memória e não sabe ler, né? Hoje já não é o caso, porque a pessoa hoje tem tudo traduzido também, pode se ler traduzido. Vem, meniodeia, velon, לא לקרוא ולא לשנות, se a pessoa não sabe nem ler e nem trazer, relembrar de memória o que deveria dizer, e a se diz alguma das crianças que está aí, não necessariamente são as crianças pequenininhas, qualquer pessoa que estiver na sinagoga, קרא לי פסוק שאתה קורא בו, או שישהה מעט ואחר כך יצא. Tem duas opções. Ou que a pessoa diga à criança que ela leia um passuco que ela estava lendo aí, me lê esse passuco aí, né? E a pessoa já está livre. Ou que a pessoa se sente, né? Um pouco de tempo e assim se vá. Por quê? Porque a yeshiva ba'em mitzvah. A partir do momento que a pessoa senta na sinagoga ou no Beit Midrash, já cumpre a mitzvah. Né? Como está escrito, Ashrei Yoshvei Veitecha. Né? Bem-aventurados aqueles que sentam na sua casa. E qual o tempo da yeshiva? O tempo que a pessoa tomaria para andar 2 petachim. 2 petachim, ou seja, um tempo de mais ou menos 30 segundos, 40 segundos, mais ou menos isso, 15 segundos. É um tempo irrisório. Só senta um pouquinho, sentou, né? Faz um tempinho aí, agora já pode se levantar e vai. Né? Então a gente vê que a sinagoga não é lugar para fazer nem comércio, nem para estar de conversinha fiada. Tem que ir para cumprir a função. Certo? Aqui, e não somente aqui, em muitos lugares as sinagogas são acostumadas a ter ambientes separados. Você tem o ambiente da tefilá e você tem o ambiente das reuniões. Certo? Então, quer conversar, quer fazer a festa ou o que seja, vá para o ambiente de reunião. Não fique no ambiente da reza. Além do mais, no momento da reza, não se conversa. O momento da reza é para rezar e não para estar de papo. Não existe estar de papo na sinagoga. Momento de rezar, momento de rezar. Quer conversar? Meu amigo aí está à porta, por favor, vá para o outro ambiente e lá você conversa o que você quiser. Agora aqui você deixa o pessoal rezar. Então tem que ter muito cuidado quando se faz reuniões na sinagoga, né, para temas outros, né? Tem gente que gosta de fazer, vamos reunir na sinagoga para acender as luzes de memória das vítimas do Holocausto, né? Yom HaZikaron HaGadol, toda essa coisa assim. Então tem que ter um certo cuidado. É muito melhor fazer isso em um ambiente separado da sinagoga. E a sinagoga tem o salão de festas ou um salão maior, pode ser até maior do que a sinagoga, não importa. Sendo que seja um lugar onde aí você pode falar o que você quiser, você possa conversar o que você quiser, fazer os negócios que se quiser, porque é um lugar social. Ok?